Fala pessoal, o Igor aqui do Faixa Mob e hoje eu quero falar sobre esse carinha aqui, o Gear Icon X 2018, o novo fone Bluetooth da Samsung 100% wireless. É esse fone que vocês estão vendo aqui no meu ouvido. Bom, é a segunda geração desse fone, a Samsung já tinha lançado uma primeira versão em 2016 e ela tinha um problema gravíssimo, que era a duração de bateria. A bateria durava 1h30 só, era algo ridículo. E aí o pessoal caiu malhando. A Samsung fez lá o dever de casa e agora veio com a versão nova, que é muito parecida em termos de design com a versão anterior, enfim, praticamente idêntica, mas tem aí a bateria agora com uma autonomia de 5 horas de duração, que na verdade é o tempo médio que todos os fones wireless, né, que funcionam de forma independente, como vocês estão vendo aqui, tem normalmente uma bateria entre 4 e 5 horas. Bose, vários outros aí trabalham com essa faixa de autonomia também. Eu quero começar falando sobre o ponto que para mim é o mais controverso sobre esse fone e foi até algo que me fez repensar se eu iria comprar ou não. Eu demorei para comprar esse fone justamente por causa disso, que foi assistindo muitos reviews brasileiros e gringos, onde muita gente falava que o fone é incômodo, ou que ele escapa do ouvido, enfim, ou que você usa lá depois de 30, 40 minutos e o ouvido começa a doer, e que incomodava bastante. Eu falei, porra, eu não vou comprar um fone desse jeito. E aí eu experimentei, fiz um monte de teste e tal, até tomar a decisão de fato de comprar o Gear Icon X, é um fone caro, né? Então foi uma coisa bem pensada. E o que eu reparei? Que em muitos reviews as pessoas estão cometendo um erro básico, muito básico, que é colocar o fone do jeito errado no ouvido. Sim, porque ele tem um design diferenciado e tem uma forma correta de você encaixar ele no ouvido. É algo besta, algo simples, mas que muita gente não se deu ao trabalho de ver o manual. No próprio manual a Samsung faz questão de destacar qual a forma que você deve encaixar o fone no ouvido. E tem vídeos disso também da própria Samsung mostrando como que deve ser o procedimento. Que basicamente você coloca ele primeiro aqui assim, e depois você gira ele para encaixar certinho no seu ouvido. Feito isso, o fone fica certo, você pode chacoalhar a cabeça, pode balançar lá tudo para um lado para o outro, pode correr, ele não vai cair. Óbvio, tem uma outra coisa muito importante também que você precisa ver. A primeira vez que eu tirei o fone da caixa, eu peguei, coloquei ele no ouvido, como eu fiz agora aqui, comecei lá a ouvir música e tal, e depois de 1 hora ouvindo música, eu senti que ele incomodou um pouquinho, e quando eu tirei do ouvido, meu ouvido estava doendo bastante. Eu falei, putz, deu merda, foi o que eu pensei. Mas aí eu lembrei que ele vem com várias borrachinhas, de vários tamanhos, e embora aquela borrachinha padrão que veio serviu no meu ouvido, encaixou muito bem, eu resolvi usar um tamanho menor. Troquei a borrachinha, coloquei a do tamanho menor e pronto, esse foi o pulo do gato, tá funcionando super bem pra mim. Eu tenho usado o fone por 1, 2 horas enquanto eu tô treinando, enquanto eu tô trabalhando e fica super confortável, meu ouvido não dói mais. Então esse pra mim é o erro básico que eu vi muita gente cometendo. Eu não tô dizendo que ele vai servir pra todo mundo, pode ser que pra alguns tamanhos de ouvido, pra algumas pessoas realmente incomode e não tenha solução. Então a minha recomendação é que você vá numa loja, experimente e veja qual vai ser aí se ele vai ficar confortável para você ou não. Bom, o Gear Icon X 2018, ele no Brasil só veio na cor preta, lá fora ele tem também na cor prata e na cor pink. A edição anterior tinha a cor azul, que para mim era mais bonita, mas eles não lançaram a versão nova em azul, uma pena. Ele funciona de forma independente, óbvio, não tem fio nenhum, vocês estão vendo, tem o canal esquerdo, o canal direito, e ele vem nesse estojinho, que é também um carregador portátil. Isso aqui é uma bateria portátil, então quando você coloca ele no estojo, ele carrega, o que é muito legal. Então você tem 5 horas de bateria no fone, e esse estojinho dá para você mais 5 horas, dá mais uma carga. Vocês estão vendo, eu coloquei aqui, ele está carregando. E o que acontece com frequência, vocês estão vendo que um canal descarregou, né? Um lado descarregou mais que o outro. Isso é normal, não se preocupe. Além disso, tem um grande desafio tecnológico quando você fala de fones desse tipo, que funcionam de forma independente um do outro, que é, na verdade, um deles está conectado ao seu telefone e esse fone que está conectado ao seu telefone está conectado ao outro fone. É um puta desafio técnico para fazer o sincronismo do som funcionar. E eu vi que ele funciona muito bem aqui no Gear Icon X. Eu sei que outras marcas têm problemas com isso. Eu vi muito review do fone da Bose que eu estava muito a fim de comprar
e que tem um probleminha de sincronismo. Isso não acontece no Gear Icon X, o som fica sincronizado dos dois lados. Interferência mínima, vou dizer para você que eu já usei esse fone no dia de Natal, no shopping, muita gente em volta. Teve alguns momentos só que deu uma picotada no som de um lado ou do outro e ele voltou rapidinho, sincronizou. Na maior parte do tempo funciona 100% bem. E o que eu gostei bastante, que me surpreendeu também, é a qualidade do som. A qualidade é muito boa, inclusive para ligações, o que sinceramente eu não esperava. Mas fazer uma ligação com esse fone aqui tem sido uma experiência muito boa. A qualidade de som para música é uma qualidade muito acima da média, não é a melhor do mercado, já vou dizer para você, pelo menos pro meu gosto, o Bose tem um som melhor, mas o Gear Icon X não deixa a desejar não, é um som muito bom mesmo, é um som, como eu disse, acima da média e que tem me agradado bastante. Uma dúvida que sempre surge quando se fala de fones de ouvido é se ele tem ou não cancelamentos de ruído, e sempre tem vantagens e desvantagens atreladas a isso. O Gear Icon X ele não tem um cancelamento de ruído por padrão, só que como ele encaixa dentro realmente do seu ouvido, ele tampa todo o seu ouvido, ele acaba isolando o som, a ponto de, do jeito que eu estou usando ele aqui agora, se alguém conversar comigo aqui a 2 metros de distância, eu talvez tenha dificuldade em entender o que a pessoa está falando, porque ele isola muito bem o som. E isso poderia ser um problema se você vai usar na rua ou vai fazer uma atividade física na rua, você precisa pelo menos ouvir uma buzina de carro, algo do gênero. E aí a Samsung adotou uma solução tanto quanto inteligente para isso, que foi, através do aplicativo do celular, você pode ligar o microfone do fone de ouvido, e aí ele capta o som externo através do microfone e joga para você no fone. Então você consegue ouvir o som ambiente. Essa função você pode ligar e desligar de acordo com a sua necessidade. Para mim foi uma solução inteligente, dado que o cancelamento de ruído é muito bem-vindo em alguns momentos, mas em outros nem tanto por questões de segurança. E o Gear Icon X também tem uma função para detectar automaticamente a prática de exercícios, e aí falando especificamente de corridas. Então, por exemplo, eu já levei ele lá para academia e aí eu começo a correr na esteira, ele automaticamente detecta que eu comecei o treino e depois quando eu paro o treino, ele me dá um aviso em inglês, ele não tem português, tem vários idiomas, mas português não tem, não, pelo menos por enquanto. E aí ele fala que eu completei a corrida, que eu completei aquele exercício. E quando eu sincronizo o fone com o meu aparelho celular, eu consigo ver no Samsung Health a distância percorrida. Então eu acabei de correr 5 km usando o Gear Icon X e eu transpiro bastante, então ter um fone que seja resistente a suor é uma preocupação grande que eu tenho. Quem me acompanha aí sabe que eu já usei outros fones que prometiam ser resistentes a suor e na prática eles acabaram estragando com pouco tempo de uso, então até então o Gear Icon X tem cumprido essa missão e tem me atendido muito bem. Eu uso ele no treino conectado ao Gear Sport, então eu não levo o celular quando eu vou treinar, uso o Spotify direto no relógio, conectado ao fone de ouvido. Se você não viu o review do Gear Sport, eu recomendo que você vá lá, assista, que é muito legal você poder ter as playlists direto no relógio, offline, tocando direto no fone de ouvido. Lembrando também que o Gear Icon X permite que você coloque músicas nele. Ele tem 4 GB de memória interna, você pode transferir seus MP3 para ele e ouvir também de forma offline. E aí para você usar o fone é muito simples. Quando você abre o case, ele automaticamente se conecta ao último dispositivo que você utilizou. Ele tem um sensor também interno, ele sabe quando que você está com ele na orelha. Então se por acaso você tira o fone da orelha e deixa ele alguns minutos em cima da mesa, por exemplo, ele vai desligar automaticamente para economizar a bateria, ou se você colocar ele no case, na hora que você fecha o case ele desconecta também para economizar a bateria. O fone, ele não tem nenhum botão, então como vocês estão vendo, ele tem simplesmente o sensor, que você quando coloca na orelha, ele sabe que você está com o fone, que você está usando o fone, e aí todo tipo de comando é feito através de toque. Então, por exemplo, quando eu dou um toque assim, eu posso atender ligação com um toque, ou posso dar o play para começar a tocar uma música. E se eu quiser aumentar o volume, eu faço esse movimento de baixo para cima, ou de cima para baixo, para diminuir o volume. Se eu der 2 toques, ele avança para a próxima música. E aí tem outros comandos também, que aí você precisa ver o manual com calma. Eu nem lembro todos de cabeça, porque esses são os que eu uso mais no meu dia a dia. Aquele controle de som ambiente, né, para você acionar o microfone dele, e aí ele captar o som externo e jogar para você no fone, também pode ser acionado por aqui. Então você clica, segura, e aí quando você segura aqui como eu estou fazendo, o fone fala algumas opções de menu, e aí você solta quando você quer selecionar uma dessas opções, e uma dessas opções é justamente ligar ou desligar essa função de som ambiente, que é muito útil em alguns casos, como eu falei. Esse é o Gear Icon X 2018, é o fone top de linha aí da Samsung. Esses fones 100% wireless sem dúvida são uma tendência aí de mercado.
Ainda são todos muito caros, é verdade. Esse aqui da Samsung está custando no Brasil R$ 1.500, então é um fone premium, é um fone caro. Acho que já deu para você ter uma boa ideia do funcionamento dele e aí você consegue avaliar se vale a pena ou não para você. Obrigado por ter assistido. Se tiver alguma dúvida, já sabe, é só deixar aí nos comentários. E não esqueça de se inscrever no canal e dar o like lá se você gostou desse vídeo. Obrigado e até a próxima, pessoal!